Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso podcast Diálogos de Saúde, da Marjan Pharma, um lugar onde a informação é sempre um remédio precioso. Nesse episódio, a gente vai falar sobre neuropatia periférica. Eu sei que o nome pode parecer um pouco estranho, mas os sintomas, olha, eu vou te falar, os sintomas, com certeza você já ouviu falar sobre eles, ou até mesmo já sentiu literalmente na pele. A lista dos sintomas é imensa. Olha só alguns: formigamento, queimação, a sensação de choque, de agulhadas na pele, a dificuldade de movimentar as mãos, os braços, as pernas. Isso é neuropatia periférica. E para falar sobre esse assunto, temos hoje uma professora dessa questão. Está aqui conosco a professora doutora Fânia Cristina dos Santos, geriatra, especialista em dor e professora de geriatria e gerontologia da Unifesp, aqui em São Paulo. Vamos lá então. Doutora, que alegria recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Obrigada, Fernanda. Diálogos de Saúde. Prazer enorme estar aqui com você. A alegria é nossa, doutora. Vamos tentar, então, vamos começar tentando explicar essa questão da neuropatia periférica, nome complicado e de sintomas também Sim, complicados. sim. Antes da gente falar de neuropatia periférica, é importante a gente dar uma conceituada do que são neuropatias, que se referem a lesões do sistema nervoso. Essas lesões, elas podem acontecer de forma periférica, quando acomete raiz de nervo, quando acomete nervos, plexos nervosos, e os quadros centrais. As neuropatias centrais também existem, que são relacionadas à medula e ao encéfalo. Então, quando a gente fala das neuropatias periféricas, que são muito mais prevalentes do que as neuropatias centrais, a gente precisa estar atento à sintomatologia, né? Porque a sintomatologia é diferenciada, como você mesmo disse, uma agulhada, formigamento, um frio. Às vezes o paciente fala que sente um frio na extremidade. Isso pode se referir a uma lesão nervosa, né? Coceira. Os pacientes podem ter prurido, muitas vezes procurar por dermatologista e a causa ser da neuropatia periférica. A sensação de anestesiamento, você não sente algumas extremidades? Sim. O paciente tanto pode apresentar dor, é uma causa de dor importante, né? E o paciente também pode apresentar diminuição da sensibilidade. E aí fica aquela questão de anestesia no local acometido. Com essa lista imensa de sintomas, de problemas, é fácil a gente entender que o diagnóstico pode ser difícil também. Sim, muitas vezes os pacientes que nos procuram ele já passou por diversos especialistas, né? Por quê? Porque as pessoas frequentemente podem apresentar uma cãibra e não ser de causa neurológica. Pode apresentar uma cãibra de causa metabólica, porque está muito quente, desidratou, queda de potássio, ou por conta de déficit de cálcio. Mas as cãibras de origem neurológica, né, por lesão de nervo, elas são diferentes, elas são mais intensas, elas são persistentes, não é você apresentar uma cãibra hoje, uma cãibra amanhã, não. As cãibras neurológicas relacionadas, por exemplo, os pacientes que têm neuropatia periférica por raízes da coluna acometida, esses pacientes podem ter cãibras noturnas diariamente, são cãibras fortes, né, relacionados muitas vezes com contratura na região inervada. A região inervada, ela pode, se a lesão for muito intensa, pode apresentar até alteração de coloração. A região pode ficar com coloração diferente. Então isso é importante porque eu tenho certeza, todo mundo que está acompanhando a gente aqui já teve pelo menos uma vez na vida uma sensação de formigamento, de cãibra. Quando que esse problema é um sinal de alerta para a neuropatia periférica? E quando é algo ocasionado, por exemplo, uma noite mal dormida, um travesseiro fora de lugar, por Uhum. exemplo? Isso é muito importante. Então, quando procurar por auxílio médico, né? É quando o quadro é mais persistente. Se você tem uma cãibra esporadicamente, isso não é uma coisa que preocupa. Mas se o paciente apresenta esse quadro persistente, quadro intenso, é importante O que é procurar. persistente? Persistente se ele apresenta isso, por exemplo, 3 vezes na semana. Isso é uma coisa persistente. Se você apresentar uma cãibra 3 vezes na semana, ou seja, no mês você apresentou vários episódios, isso chama atenção. E não só da cãibra, né? De formigamento. Apresentar um formigamento, por exemplo, você quando cruza
cruza as pernas, você pode ficar por compressão do nervo ou até de circulação, você pode apresentar ali uma dormência, uma anestesia que passa rápido e você teve isso porque você fez alguma coisa Sim. que causou. A neuropatia, você pode ter isso do nada. Do nada. Do nada o paciente pode ter esse evento. Junto com outros sintomas que também são mais comuns. Sim, por exemplo, dor. É o que eu mais vejo, né? Eu, como especialista de dor, eu vejo muito no consultório os pacientes chegando e falando que apresentam não só dormência, agulhada, mas dor. É uma dor de forte intensidade, né? E é importante que os pacientes procurem por auxílio, porque é possível nós estarmos tratando. E outra coisa, precisamos diagnosticar a causa da lesão do nervo. Sim. E os sintomas que são incomuns, doutora, que são assim, aí um sinal nem alerta amarelo, seria um alerta vermelho mesmo, né? Por exemplo, sintomas incomuns, né? Os pacientes que apresentam coceira, né? Já passou por vários dermatologistas fazendo tratamentos com antialérgicos, muitas vezes até com corticoide, e se trata de um paciente diabético que está com prurido no corpo todo por lesão periférica. Isso pode acontecer no diabetes e outras situações também. Doutora, nessa temporada dos Diálogos de Saúde, a gente vai falar muito sobre essas questões ligadas a algo que tem relação com a neuropatia periférica, que é o estresse oxidativo, que também está relacionado com a falta de vitaminas, de sais minerais, de coisas importantes para o funcionamento do nosso organismo, né? Quando falta alguma coisa, em algum lugar vai aparecer um problema, né? Que Você já disse tudo, né? O estresse oxidativo, ele é um fator importante para lesões. Ele lesa células, ele lesa nervo, ele lesa vasos, né? E como você mesmo colocou, várias causas para isso, desde ter açúcar aumentado no sangue, desde você ter uma infecção. Existem infecções que lesam, que não estão relacionadas ao estresse oxidativo, mas que vai fazer o mesmo estrago do estresse oxidativo. O álcool também, algumas medicações também podem fazer E a isso. gente pode, nesse raciocínio, chegar em um processo também conhecido como o metabolismo do nosso organismo. Tudo que acontece de errado nesse metabolismo vai causar um problema no nosso, nas nossas periferias. Sim. O nosso corpo tem que estar em constante equilíbrio. Tudo que cause um desequilíbrio, por exemplo, déficits de vitamina, você pode levar uma alteração com estresse oxidativo. O diabetes está nesse beijo Está aí. nesse pool. Exatamente, diabetes. Então a gente está encontrando aqui a ligação do diabetes com a neuropatia periférica agora. Sim, 50% dos pacientes que têm diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, eles têm neuropatia. E 25% deles neuropatias dolorosas, dores importantes e incapacitantes. Sobre esse assunto, a gente tem a participação da nossa reportagem, que tem uma informação importante para a gente continuar a nossa conversa aqui. Vamos acompanhar? O Brasil tem cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes. A maioria, 90%, é de diabetes tipo 2, que ocorre quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz, a denominada resistência à ação da insulina, ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. É conhecido que a resistência à ação de insulina é a base para alteração no controle da glicemia no diabetes tipo 2 e tem como fatores de risco principais a obesidade, a dieta não saudável e a falta de atividade física. Esse tipo de diabetes se manifesta mais frequentemente em adultos, mas com o aumento de casos de obesidade em crianças e adolescentes, também tem sido registrado caso de diabetes tipo 2 entre pessoas mais jovens. Muito bem. Bom, dá para a gente não só se assustar com esses números, mas também entender que é uma epidemia, não só brasileira, mas ela é mundial, né, doutora? É epidemia de diabetes, né? Sim, nós que estudamos o envelhecimento, nós estamos muito preocupados com isso. Por quê? Porque quanto mais pessoas com diabetes, né, e a gente está vendo que o mundo está envelhecendo, o mundo inteiro está envelhecendo, Vivendo mais. vivendo mais. Porém, a qualidade de vida não está acompanhando esse envelhecimento da população.
né? Então a gente precisa ter atenção a hábitos de vida saudável, porque nós estamos falando de estresse oxidativo e muitos fatores estão relacionados aí você envelhecer mais rápido, a ter mais estresse oxidativo. Por exemplo, a inatividade física, por exemplo, ter diabetes, ter pressão alta, o álcool, cigarro. Sim. Então, existem fatores silenciosos, a gente fala das epidemias silenciosas. Se os pacientes não procuram por diagnóstico, não procuram por check-ups, e muitas vezes ele não vai saber do que ele tem e vai deixar de tratar. E com isso vai ter um envelhecimento mal sucedido. E quando a gente entende que existe um número enorme de pessoas que têm diabetes sem saber que tem, a gente pode também encaminhar uma linha de raciocínio de que pessoas que têm também a neuropatia periférica sem saber que tem. Então, tendo muita dor, muito desconforto, que afeta a qualidade de vida dessas pessoas, não é? Sim, esses pacientes precisam procurar por auxílio, precisamos de diagnóstico, tá? Neuropatia periférica muitas vezes tem controle, você consegue tratar, você consegue muitas vezes reverter, mas para isso precisa ter atenção ao autocuidado, ao autoconhecimento da sua saúde e procurar por avaliações regulares. Porque quando um paciente entende o seu problema, tem o diagnóstico feito, quando ele controla a neuropatia e as dores da neuropatia periférica, ele vai, consequentemente, controlar o diabetes também? Sim, a gente sabe que a neuropatia relacionada ao diabetes, ela precisa ter um foco não só no sintoma, no formigamento, na dormência, precisa ter um foco na causa. Então, se a causa é excesso de açúcar no sangue, que está por vários mecanismos, está causando lesão dos nervos, né? Os nervos estão perdendo a capinha, eles estão sendo lesados, então precisa abaixar esse nível glicêmico, precisa se abaixar. E não tem jeito, né? A gente sempre fala por aqui que quem mais entende do paciente é o médico? É a doutora? Não exatamente. Quem mais entende é o próprio paciente. Se ele não tomar as rédeas dessa história, desse caminho, não vai ter um fim satisfatório, né, doutora? Sim, o autoconhecimento hoje ele está sendo muito divulgado para o envelhecimento bem-sucedido, né? Porque hoje essa temática, a Organização Mundial de Saúde vem falando disso há algumas décadas, sobre vamos envelhecer bem. E para isso, essa questão do autocuidado, ela é importante, porque se nós temos 4 pilares do envelhecimento, que vale a pena a gente falar, Claro. porque está relacionado muito à questão das pessoas se observarem mais. 4 pilares do envelhecimento bem-sucedido: a saúde, saúde física e mental. Saúde física, conhecimento. Hoje é necessário se conhecer. As pessoas que não aprendem, que não conhecem, elas têm uma dificuldade no mundo atual. Então precisa ter conhecimento. Precisa ter conhecimento de algumas patologias, até para procurar auxílio, sabe? Então é necessário conhecimento. Que tem aqui. Aqui você tem todas essas informações sobre vitaminas fundamentais, o que elas fazem, Sim. por que elas são tão importantes, Sim. o que acontece quando elas faltam, Sim. né? Autoconhecimento, o conhecimento hoje, o aprendizado hoje é um dos pilares do envelhecimento bem-sucedido. Por isso, há necessidade de informações, Sim, né? sim. Outra questão muito importante, que é o terceiro pilar do envelhecimento bem-sucedido, a participação social. Como é importante você ter relações com amigos, familiares, eventos comunitários, né? Então, isso é muito importante. E o último pilar em relação à segurança. Segurança, não só segurança da onde você da cidade onde você vive, mas assim, do seu próprio lar, uma casa segura, né? Porque com o envelhecimento aumenta muito o número de quedas estão relacionadas com neuropatia. Por exemplo, existe uma neuropatia muito importante dentro do diabetes mesmo, que é uma falta, que o paciente apresenta tontura. Ele chega no consultório médico falando: olha, estou tonto, já procurou otorrino, já procurou neurologia, e aí o que que esse paciente tem? Neuropatia. Que tipo de neuropatia? Ele tem acometimento da neuropatia mais relacionado à propriocepção. A gente fala que é a sensibilidade profunda. Tudo isso que nós estamos falando de sintomas, a gente não pode esquecer só desses sintomas superficiais. Queimação, coceira,
sentir um calor, O um frio. vento, Existem, sim, existe a neuropatia relacionado à propriocepção, sensibilidade profunda. olha só. E a propriocepção é quando o paciente se sente estável, é a sensibilidade profunda. Ele precisa disso para se sentir estável, que ele não está pisando em ovos, né? Então, para essa estabilidade, né, ele tem que ter o sistema proprioceptivo em ordem. Déficit de vitamina, álcool lesa esse sistema. O paciente procura muitas vezes otorrino e a causa dele, do desequilíbrio dele, é a neuropatia. Ele está achando que está com alguma coisa ligada a labirintite, zumbido, pressão baixa, talvez. E muito frequente os pacientes me procurarem porque, olha, eu estou com desequilíbrio, estou caindo. Aí eu vou na causa, a causa é o diabetes causando alteração da propriocepção, que é um tipo de neuropatia. Doutora Fânia, a gente está falando sobre envelhecimento e a gente tem aqui um quadro chamado Mitos e Verdades, que tem uma questão que está relacionada a isso. Vamos acompanhar? Olha só, a frase é essa. A neuropatia é um resultado natural do envelhecimento. Isso é verdade ou isso é um mito? Isso é uma questão para a professora, doutora Fânia. Mito ou verdade, doutora? Trata-se de um mito, tá? A neuropatia não é um processo natural do envelhecimento. Ela está relacionado a lesões, está relacionado muitas vezes a algumas doenças silenciosas, né? Como o diabetes, o alcoolismo, déficits de algumas vitaminas, entre essas causas. Bom, mas a gente também vai entender que alguns nutrientes do nosso dia a dia podem fazer falta e podem causar também a neuropatia periférica, doutora. Como é que a gente pode entender isso? O que é que a gente pode falar sobre esses nutrientes, sobre essas vitaminas que, em falta, causam problemas? Sim. É muito importante a gente estar falando sobre isso, porque assim, a gente é o que come, né? Então, a gente precisa se alimentar bem, se alimentar com vitaminas. Só que nós sabemos que a questão do próprio envelhecimento, existe a diminuição da absorção de alguns nutrientes. Então, não só o déficit da alimentação, da escolha do alimento, mas o déficit de absorção. Doutora, tem uma coisa muito importante, a gente vai perdendo o poder da mastigação com os anos, né? A cada 10 anos a gente perde a força da mordida. Sim. E quando a gente perde essa força, a gente perde também a forma de absorver nutrientes importantes, que Sim. é natural da vida, né? Por exemplo, no idoso, o idoso frequentemente ele tem déficit de vitamina B12, ele tem déficit frequentemente de vitamina B1. Isso por conta da dificuldade não só do alimento que ele vai estar adquirindo, porque infelizmente nós estamos no meio que as pessoas não se alimentam tão bem e precisariam, né? E aí acaba tendo essa déficit da absorção de alguns nutrientes tão necessários para a saúde, não só para a saúde física, mas para a saúde mental. Déficit de vitaminas, por exemplo, estão relacionados a problemas mentais. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala de uma atenção que o paciente tem que ter, porque às vezes, não, eu estou comendo tudo direitinho, eu estou fazendo tudo certinho, mas aí entram questões que são próprias da vida, ele precisa ter uma atenção, porque o que está em falta vai acabar dando sinal. Sim. Frequentemente isso, vai ter algum prejuízo lá na frente, tá? Os pacientes têm a ideia de que eles estão se alimentando bem, né, com a dieta deles. Prato colorido, frutas, verduras e legumes. Mas se esquece da questão que a gente acabou de falar, da questão absortiva. Por questões absortivas, pacientes hoje fazem uso de medicamentos para gastrite de longa data, que pode estar prejudicando a mucosa futuramente. O próprio envelhecimento da mucosa, com dificuldade dessa absorção. Então, o que vai acontecer? Vão ter os déficits vitamínicos. Então, a gente tem que estar tentando a questão nutricional, do tipo de alimento que você ingere, mas também a questão física sua, da absorção. Muitas vezes tomando medicamentos que prejudicam isso, o álcool prejudica muito essa absorção, além de ser um causador direto de neuropatia, ele vai
prejudicar a absorção de vários alimentos. Com relação à interação medicamentosa, existe também o risco de alguns remédios inibirem a absorção de vitaminas, sais minerais importantes? Essa questão é muito importante, porque a gente estava falando muito de diabetes, e tem uma questão no diabetes que é importante e vale a pena a gente falar. Uma das medicações mais utilizadas no mundo para o diabetes, a metformina, é uma medicação importante, é uma medicação boa, uma medicação muito boa, mas ela prejudica a absorção da vitamina B12. E a falta de B12 no nosso organismo, principalmente para o envelhecimento, é muito desastroso, porque é causa de demência. Demências reversíveis. Se o paciente faz uma reposição, tem o diagnóstico, você faz o diagnóstico laboratorial da deficiência dessa vitamina e você faz a reposição, o paciente pode reverter. Então, faz parte do check-up de pacientes que apresentam queixas cognitivas, né, queixas de memória, funções cerebrais superiores, é a gente fazer essa investigação vitamínica, principalmente aí, no caso, a B12 e a B9. A gente viu aqui nesse episódio a doutora Fânia falando sobre os 4 pilares do envelhecimento saudável. A saúde, de uma forma geral, saúde física, mental, espiritual também, né? O conhecimento sempre, né? Sempre se renovando. Os relacionamentos e a segurança. A segurança como um todo, a casa segura, a cidade segura, o ambiente seguro. Quando a gente fala do conhecimento, a gente fala de um acompanhamento desse tratamento, a adesão ao tratamento. Ok, eu preciso da B12, mas eu vou precisar para sempre então, né? Não dá para parar, né, doutora? Alguns pacientes me perguntam, muitas vezes, por quanto tempo vai tomar uma suplementação. No caso de um déficit vitamínico, eu detectei aquele déficit, vou fazer uma suplementação. Não adianta orientar só, olha, vamos comer mais carne e derivados animais, porque é rico em vitamina B12. Não adianta. Não. Para quando existem déficits importantes, porque tem a questão que eu falei para você de absorção. Então, não é só essa ingestão, é uma questão de absorção. Então, muitas vezes eu preciso repor. Agora, se a condição é crônica, o tratamento é crônico. Entendeu? No caso que a gente estava falando, né, da medicação metformina, que causa um déficit importante de absorção de vitamina, mas eu preciso daquela medicação. Então, o que eu faço em relação a esse déficit? Eu faço a reposição. Sim. E a senhora precisa que o paciente tenha essa adesão. Ele precisa entender essa condição. Ele precisa entender o processo inteiro, né, doutora? Sim. Na geriatria, essa questão adesão medicamentosa, né, é uma questão medicamentosa ou de suplementos, ou adesão a orientações não farmacológicas, quanto a exercícios, quanto a dormir bem, quanto a alimentação adequada. Essa questão é muito importante a gente estar levando em consideração, né? Doenças autoimunes, a gente também precisa falar sobre elas. O lúpus, né, também é uma situação que acaba agravando. Sim, algumas doenças autoimunes, assim como eu falei de doenças infecciosas, alguns hábitos de vida, né, no caso do álcool, mas também algumas doenças autoimunes, doenças degenerativas, estão relacionadas também a lesões nervosas. Então, sim, os pacientes que estão acompanhados com alguns quadros de autoimunidade, eles podem ter essa sintomatologia de neuropatia periférica. E muito importante também a gente falar das mudanças positivas, uma agenda positiva. Estamos falando de alimentação saudável, mas estamos falando de tomar água, de dormir bem, mas de movimento. Isso também vai fazer diferença, né? Faz diferença para a senhora um paciente que chega no consultório, que não faz atividade física e começa a fazer, e um que não faz e continua sem fazer? Nossa, a diferença é enorme, você não tem ideia. Até às vezes a gente percebe isso no andar. O paciente que levanta-se de uma cadeira, se ele é um paciente que tem a saúde mais comprometida, né, que hoje a gente fala que quando o paciente tem uma reserva funcional mais baixa, ele é mais vulnerável, a gente chama esse paciente de paciente frágil. O frágil, muitas vezes, você olhando para ele, não pela face dele, mas o movimento dele, ele levantar-se de uma cadeira. Tanto que na geriatria hoje, um dos carros chefes também, a gente está falando de velocidade de marcha, a gente fala dessa movimentação. Só levantar de uma cadeira com dificuldade. O paciente chega, a consulta começa quando ele abre a maçaneta da porta. Antes, quando eu vou recebê-lo lá
Na na sala. sala de espera, que o paciente vai se levantar, eu vou cumprimentá-lo lá. Lá eu já vejo o meu paciente levantando, muitas vezes, porque o que que você espera que a pessoa levante hoje, que inclusive é uma orientação hoje, né, aquela questão do senta e levanta 5 vezes, não sei se você já ouviu falar, é muito importante a gente estar divulgando isso, conhecimento. Nós estamos muito, atentos a essa questão do senta e levanta. Os pacientes têm que ser eles têm que ser capazes de levantar e sentar de uma cadeira 5 vezes no mais rápido possível, em geral com esse tempo menor que 12 segundos. 12 segundos. Eu tenho uma pergunta para te fazer, você que está acompanhando a gente aqui. Você consegue fazer isso? Em 12 segundos, levantar e sentar 5 vezes. 5 vezes. Pacientes que conseguem isso, você consegue ver quanto é a funcionalidade dele, porque paciente que é capaz de fazer isso, ele consegue dar uma regularidade nas atividades de vida diária que ele tem. Existem algumas atividades que são básicas para uma pessoa sobreviver, e esse posicionamento, a transferência, levantar e sentar do vaso sanitário, levantar e sentar-se da É mesa. por isso a gente precisa ter essa independência, né, essa vitalidade, né, Então doutora? tem que ser capaz de sentar e levantar. Sim. Doutora, a gente tem um quadro aqui, que se chama Prosa de Consultório, que é um quadro que a senhora conta uma história que está relacionada com tudo isso que a gente falou aqui, uma história bem-sucedida, uma história feliz, de um paciente que se descobre, que se investiga, que se conhece e acaba domando as rédeas da sua própria história. Vamos ver? Vou chamar a vinheta e vai ser com a senhora, pode ser? Pode ser. Vamos lá então, Prosa de Consultório. Prosa de Consultório desse episódio tem a participação de uma professora no assunto neuropatia periférica. A gente está falando de dor, está falando de incômodo, está falando de coisas que afetam a qualidade de vida, e para isso a gente tem uma professora de geriatria e gerontologia da Unifesp que participou desse episódio aqui, doutora Fânia Cristina dos Santos. Sua prosa de consultório, doutora, que história boa a senhora tem para contar para a gente com relação a essa investigação da neuropatia periférica? Perfeito. Eu tenho um caso muito interessante, porque assim, foi bem sucedido, né? Talvez se ele não tivesse, esse paciente idoso não tivesse me procurado, talvez não tivesse hoje tendo uma vida tão mais, um envelhecimento mais ativo, né? É um paciente que resolveu se tornar vegano de um tempo para cá. Com que idade? Ele, 62 anos, tá? Paciente novo. 62 anos, muito novo. Ele resolveu se tornar vegano, então ele deixou de estar comendo carnes, tudo de origem animal. E aí o que que acontece? Isto para o envelhecimento tem um impacto? Sim, tem um impacto ruim. Porque geralmente o que a ideia que as pessoas têm que consegue suplementar tudo, complementar tudo com vegetais, isso não é verdade. Não consegue-se, tá? A quantidade teria que ser enorme, é quase impossível. Então, esses pacientes precisam estar em acompanhamento. Tudo bem, o paciente escolheu esse estilo de vida, nós respeitando, mas ele tem que ter um acompanhamento, ele tem que ter um acompanhamento nutricional para não ter o déficit. Não foi o que aconteceu com o meu paciente, ele não teve esse acompanhamento, então, um ano depois, ele chega para mim com uma alteração, esse paciente estava com uma alteração importante do equilíbrio. Tá? Esse paciente tinha uma alteração do equilíbrio, ele estava caindo frequentemente. Esse paciente estava sentindo que os pés formigavam, principalmente à noite. E uma coisa importante, ele estava com queixa importante da memória, tá? Isso chamou a minha atenção. Por quê? Porque eu sei que no rastreio de pacientes com queixas de memória, você precisa estar fazendo investigação de déficit de algumas vitaminas, principalmente as mais envolvidas nisso, as vitaminas do complexo B12 e A9, que é o ácido fólico, né? Então, são importantes, isso faz parte do nosso rastreamento. Então, esse paciente veio para mim, eu examinei, achei que pelo exame clínico ele estava com comprometimento da sensibilidade profunda, a propriocepção. Existem alguns testes que a gente faz que me chamou a atenção, e aí nós vamos para avaliação laboratorial. Para minha surpresa, esse paciente veio com déficit de vitamina B12 muito baixo, mas muito baixo, né? E partimos para a reposição desse paciente. E aí, o que que aconteceu? Ele melhorou a memória, melhorou a propriocepção, começou a
cair menos. Ou seja, começou com uma questão de vida melhor. Ele passou de um envelhecimento mal sucedido para um envelhecimento bem sucedido simples. Simples isso, ele procurou atendimento médico e foi feito esse diagnóstico e, nesse caso, o tratamento foi muito bem sucedido. Era B12 que estava faltando. Era déficit de B12. Doutora Fanner, eu quero te agradecer muito, uma alegria te receber aqui, volte sempre, a senhora é sempre uma ótima, muito bem-vinda convidada aqui do nosso Diálogos de Saúde. Foi uma alegria ter esse diálogo aí com a senhora. Muito obrigado. Obrigada, eu Volte sempre. prazer Valeu. estar aqui com vocês. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente sempre fica por aqui, mas sempre volta por aqui também. Até o próximo episódio do nosso Diálogos de Saúde Marjan, um lugar onde a informação é sempre um remédio muito precioso. Até a próxima. Participação social. Como é importante você ter relações com amigos, família.